Olá a todos vocês que me assistem pelo canal, graça e paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês. Esse é o programa Renovando o Entendimento, programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. E eu sou o pastor Sérgio H. Costa e tenho a alegria de me dirigir a você mais uma vez através desse vídeo no canal, esse canal que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Vocês têm tido a oportunidade de, cada vez que é publicado um vídeo, assisti-lo, né, e ser grandemente edificado com a palavra de Deus. Tenho certeza disso, porque o Espírito de Deus, ele flui para que a palavra dele seja ministrada, para que a palavra dele alcance corações, para que a palavra de Deus possa operar milagres na vida das pessoas. Enfim, eu tenho certeza que todos que estão me assistindo podem estar sendo grandemente abençoados e edificados a sua fé através da ministração da palavra do Senhor. Bom, meus queridos, mais uma oportunidade e eu quero aproveitar e trazer um versículo da palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, o versículo 12. Atos 4, versículo 12. Nos diz assim a palavra de Deus: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu vou repetir o versículo porque esse versículo ele é muito importante para a compreensão do significado da salvação. Diz aqui o versículo 12 de Atos 4. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Veja bem, meus queridos, essa passagem aqui no livro de Atos, o livro de Atos foi escrito por Lucas, né? E ele traz a história de como começou a atividade da igreja no seu início, né? A igreja primitiva, no seu início, atuando primeiramente em Jerusalém, depois em Samaria, toda a Judéia, e depois ela ia se expandir até os confins da terra, como o Senhor havia assim pronunciado. Mas veja bem, nessa passagem aqui, é narrado quando Pedro e João estavam perante o Sinédrio e estavam sendo interrogados acerca da sua fé, e Pedro estava ali com muita ousadia, transmitindo ali a palavra de Deus, e aqui no versículo 12, ele dá uma ênfase que eu quero chamar a atenção de vocês que me assistem. Ele diz aqui: não há salvação em nenhum outro. Quando ele fala nenhum outro, talvez você pergunte assim, o que significa esse outro? O próprio versículo, mais à frente, ele está informando: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Então veja bem, quando ele diz não há salvação em nenhum outro, ele está se referindo ao nome que representa a salvação verdadeira. Esse nome, ele foi anunciado pelo anjo Gabriel a Maria quando ela havia sido notificada que ela iria gerar o Salvador. O anjo assim anunciou para ela: por-lhe-ás o nome Jesus, porque ele salvará
o povo dos seus pecados. Isto está lá no Evangelho de Mateus, né? Logo no início do Evangelho de Mateus, quando houve ali o anúncio, né? Que ela daria à luz, né? Diz aqui no capítulo 1 de Mateus, no versículo 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então veja bem, o nome Jesus significa o Salvador, significa Salvador. Então é por isso que a ênfase que o apóstolo Pedro ressalta aqui no versículo 12 de Atos, capítulo 4, ele diz: não há salvação em nenhum outro. Isso aqui, amado, é enfático. Eu vejo pessoas que deixam de seguir uma coisa, deixam de seguir, ou está às vezes, conhece, já ouviu a palavra de Deus, conhece a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, queridos, quando a verdade chega, ela liberta. Eu quero que você que está me ouvindo, me assistindo, você entenda isso. Pastor, vai me libertar de quê? Da escravidão do pecado, da escravidão da religiosidade. Tem tanta gente preso por religiões, tem tanta gente presa aí nos seus pecados, nos seus vícios. Tanta gente aí dizendo: para mim não tem jeito, a minha vida é uma escravidão, eu tenho essa condição, não há solução. Eu quero dizer para você, há solução sim, em Jesus Cristo. Ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Deus quer te salvar, bastando você crer no nome de Jesus Cristo como teu Salvador. Então, isso é o Evangelho. Jesus falou: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Por que quem não crer será condenado? Porque não há salvação em nenhum outro. Então, se a pessoa não crer no Evangelho, não crer na palavra de Deus, não crer que Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para pagar o preço dos nossos pecados lá na cruz do Calvário, se a pessoa não crer, ela vai crer em quem? Ela vai viver escrava de religiões e isso não salva ninguém. No livro de Gálatas fala: vós não sois mais escravos, mas sois filhos e herdeiros. Quer dizer, aqueles que abraçam a fé em Cristo Jesus, que creem de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador pessoal dela, ela reconhece isso e assume isso pela fé, então ela passa a ser um filho de Deus, passa a ser um herdeiro de Deus. E a sua salvação é garantida, porque aqui diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome Jesus, o Cristo, o nome do Filho de Deus, Jesus, esse nome é o nome da nossa salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, disse o apóstolo Paulo ao carcereiro, lá no livro de Atos, capítulo 16, né? Quando ele fala ali ao carcereiro, que ele fala: o que é que eu devo fazer? Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, amados, é de salvação que eu estou falando. É o Evangelho que pode salvar. É o Evangelho que pode transformar a sua vida. É a palavra de Deus que pode levantar o caído, curar o enfermo, transformar a vida do mais vil pecador numa nova criatura. Esse é o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus. Paulo fala
aqui no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 16, ele fala: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, amados, o evangelho de Jesus Cristo é as boas novas, é as boas notícias. A humanidade caminha perplexa, sem saber para onde vai, sem saber as consequências como estão as condições desse mundo. As pessoas vivem desesperançadas, sem saber que rumo tomar. Mas ele diz no versículo 16 do capítulo 1 de Atos, né, eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus para salvar. Então o evangelho é boas notícias, você precisa receber essas boas notícias, você precisa saber que uma obra de salvação já foi feita. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, veio a esse mundo, tomou a forma humana, assumiu a sua condição de humana para levar os nossos pecados lá na cruz do Calvário, onde ele foi crucificado. Está aqui no livro de Filipenses. Eu vou mostrar aqui no livro de Filipenses, um pouquinho mais à frente, no capítulo 2 de Filipenses, quando ele diz aqui, versículo 5 em diante, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Olha o que Jesus fez. Ele não usurpou a sua condição dele ser igual a Deus. Ele se esvaziou, diz aqui, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quer dizer, ele foi obediente na forma humana, se humilhou e sofreu a condenação da cruz no nosso lugar. Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Aí no versículo 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a palavra de Deus é enfática. Deus exaltou Jesus Cristo depois dele ter cumprido o plano da nossa salvação, morrido na cruz do Calvário no nosso lugar. Ele se humilhou e teve ali a morte, a condenação da morte na cruz por nossa causa. Ele se entregou para que carregasse sobre si os nossos pecados e ali na cruz do Calvário ele pagasse o preço por nós. Então Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Olha, amados, o nome acima de todos os nomes é o nome de Jesus Cristo. Por isso que Pedro fala aqui em Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro. Que nenhum outro é esse? Nenhum outro nome. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, eu trago essa mensagem dando uma ênfase sobre a salvação. Tem muita gente que está até dentro das igrejas, amados, e não está dando valor ao significado da salvação. Eles estão aí, muitas das vezes, dentro das igrejas, caçando o defeito da igreja, defeito dos pastores. Tem muita gente que está aí, amados, achando, censurando todo mundo, criticando os pastores, criticando as igrejas, criticando os evangélicos, criticando os crentes, achando um monte de coisa, usando redes sociais para fazer isso, e acaba desencaminhando muita gente. E muita gente aí
está desencaminhado por causa desses falsos servos de Deus que andam disseminando coisas erradas, falando mal daquilo que eles acham, os defeitos dos outros, o defeito dos pastores, como se houvesse alguma perfeição nas pessoas. Nós temos sim que, como povo de Deus, anunciar o Evangelho, se ocupar em pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amado, o prazer de Deus é salvar. Deus quer salvar. E é através do Evangelho, é através da pregação da palavra. E eu creio que essa palavra está chegando aí a lugares aonde muitas das vezes eu não lhe conheço pessoalmente, mas a palavra de Deus está chegando ao seu coração através desse vídeo, através dessa mensagem, através dessa palavra. Você está sendo tocado, você está sendo chamado para abrir o coração e crer no Evangelho e crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em nenhum outro não há salvação, em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus Cristo salva, somente Jesus Cristo liberta, somente Jesus Cristo pode curar as tuas feridas, curar teu coração, curar a tua alma, restaurar você para uma nova condição de vida. Você caído, ser levantado, para você prosseguir a sua jornada na presença do Senhor. Então, meu amado, receba essa palavra, creia no Senhor Jesus, abra seu coração aonde você estiver aí, abra o seu coração, aceite, reconheça Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, confesse Ele como teu Salvador e creia que os teus pecados são perdoados porque o sacrifício pelos nossos pecados já foi feito. O preço da nossa dívida diante de Deus já foi pago pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E hoje Ele é o nosso resgate. Hoje Ele é aquele que intercede por nós, aquele que nos dá vida e vida com abundância, aquele que nos justificou mediante a graça por meio da fé. Hoje nós temos paz com o nosso Deus. Receba essa palavra, guarde ela no seu coração, em nome de Jesus. E eu creio que Deus está aí abençoando você, abençoando a sua vida através dessa mensagem em nome do Senhor. Que Deus abençoe seu lar, sua vida, sua família, suas áreas familiar, emocional, espiritual, financeira e física. Que Deus abençoe você grandemente e quebrante o seu coração para que você seja aí restaurado. E você, meu amado, que me ouve, que talvez esteja afastado da igreja, esteja sendo despertado através dessa mensagem, esteja sendo avivado a tua fé, fortalecida em Cristo Jesus. Amém? Deus continue abençoando, sustentando a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E não esqueça de, ao final de ouvir e ver essa mensagem, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe de se inscrever no canal para que você esteja recebendo notificações toda vez que for um vídeo publicado. Amém? Então, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até uma próxima oportunidade em nome do Senhor.